agradecer a presença de todos aí que estão, produtores, consultores, representantes das cooperativas afiliadas ou não ao nosso sistema, certo? Nossos parceiros e todos os demais integrantes da cadeia do leite que estão nos dando o prazer de estar conosco aqui hoje. Esse é o nosso momento chamado Workshop Fazenda Nota 10. Esse momento é um momento que tem por objetivo discutir temas, discutir assuntos ligados à cadeia do leite, ligados ao agro, de modo geral, que possam contribuir para que nós tenhamos, de alguma forma, conteúdos e discussões profícuas voltadas ao bem comum aí da nossa atividade. Eu sou José Henrique Pereira de Paiva, estou como coordenador de captação de leite aqui na região de Uberlândia, estou na CCPR há 14 anos, atuo já na cadeia do leite há praticamente 30 anos aí, e o nosso objetivo hoje, certo, é aproveitar alguma discussão que já foi proposta anteriormente sobre questões ligadas à atividade do leite, onde dizer que, quando se fala em gestão de pessoas, é muito comum nós ouvirmos dizer expressões como mexer com leite é difícil demais, certo? A minha maior dificuldade na propriedade está ligada à mão de obra. Se eu não estiver em cima, olhando o serviço, as coisas não acontecem. Então, para isso, nós trouxemos dois convidados que nos honram muito aí com a presença hoje, certo? Que é o Sandro Chanechik, que é da fazenda Star Milk, em Céu Azul, certo? E também da Clínica do Leite, e o Makoto Sekita, o Makoto bem conhecido também em nossa região aí, como participante do grupo Sekita na região de São Gotardo, um dos maiores produtores de leite do Brasil, um dos maiores, se não o maior produtor de hortifruti granjeiros que são ligados ao alho, ligados à cenoura, ao repolho, certo? E são exemplos de atuação na liderança de pessoas no agro conosco, e vai ser um prazer muito grande para nós trabalharmos com eles e fazer essa discussão aqui hoje. Eu queria também aproveitar para convidar todos vocês para conhecerem o nosso conteúdo ligado ao Tudo nos Conformes. Tudo nos Conformes é um modo de abordagem nosso ligado à cadeia do leite, ligado à produção da pecuária leiteira, sobre boas práticas de produção. Eles estão disponíveis nos nossos canais de comunicação, no Instagram, estão disponíveis também em podcasts no Spotify, certo? E em todas as redes sociais, buscando alcançar da melhor forma todos os envolvidos na cadeia aí. Então, assim, agradeço bastante aqui agora, Makoto. Muito obrigado, Makoto, por aceitar e estar conosco aqui hoje. Está aqui conosco aqui hoje nesse momento. Sandro Vecneski, desculpa a gafe do nome no começo, Sandro. Me preparei para isso e disse lá na nossa conversa que a preocupação é um assunto. Mas é muito bom ter você aqui conosco, é muito bom poder compartilhar e conversar com você aqui, certo? E nós vamos tratar e discutir algumas perguntas que nós recebemos aí de pessoas ligadas ao agro, de consultores, de produtores, de nossa equipe de campo aí. Mas antes de mais nada, eu queria abrir a palavra para vocês, para uma palavra inicial. Vamos começar com você, Sandro. Um bom dia. Bom dia, Henrique, bom dia, Makoto, Samara, e a todos que estão aí nos assistindo nesse momento. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite que vocês fizeram. É um assunto que é do nosso cotidiano, que é do nosso dia a dia, e que nem você falou, Zé, está sempre em primeiro lugar nas nossas rodas de conversa, porque, e se ele está em primeiro lugar nas nossas rodas de conversa, ele é relevante. E normalmente nós temos algum tipo de dificuldade para que a gente possa entender como que nós possamos ter um dia na fazenda
passando em liso, que nem eu falo lá em casa, né? Sem que, puxa, o professor Paulo fala muito para nós aqui, sem que nenhum passarinho pie, sem que nada aconteça. E muitas vezes nós achamos que isso não é possível, não é possível. E o que a gente vem trabalhando ao longo do tempo e sentindo, e é isso que nós vamos conversar, é que é possível sim. Só que não é uma caminhada que começa agora e termina amanhã. E é isso que nós vamos falar. Então, agradeço bastante o convite de vocês aí para estar participando nessa roda de conversa importante aí junto com o Makoto e junto com vocês. Bacana. Makoto, a palavra é sua. Bom dia, Zé Henrique. Bom dia, Sandro, Samara e outros ouvintes. É um prazer aqui estar participando da Fazenda Nota 10. E é uma coisa assim, tranquilo, porque é o que nós gostamos de fazer. E dizer assim que hoje também vou aprender muito aí com esse debate aí, com essa conversa. E é tudo que a gente quer para a evolução aí do nosso estado, nosso país, né? Tanto precisa. Muito bom. Bom, como um último recado só a todos vocês, eu queria pedir aí aos demais participantes que para manterem os seus microfones desligados, para que a gente não tenha interrupções. E vou pedir agora para o pessoal de apoio lançar para nós aí um vídeo institucional nosso sobre o nosso programa Tudo nos Conformes, voltados à qualidade do nosso leite. Olá, cooperados do sistema CCPR. Temos um recado importante para compartilhar com vocês. Precisamos redobrar a atenção para evitar os prejuízos gerados pelos resíduos de antibióticos, principal motivo de descarte de leite. E para isso, tem uma saída. A única saída para reduzir o risco de antibiótico no leite é a técnica MRST, que é marcar, registrar, separar e tratar. Identificar a vaca com a sacolinha, com uma corda, com tinta, com pulseiras, de maneira que seja visível para todo o time da fazenda. Anotar que dia que iniciou o tratamento. Todo animal tratado e identificado precisa ser separado dos demais para evitar o risco de resíduo de antibiótico. E por último, é o tratamento, que são os protocolos que devem ser definidos e combinados na fazenda para cada tipo de doença. A mastite precisa tratar grau 1, grau 2 e grau 3, se for o caso, e demais doenças do rebanho. Quando o leite é descartado, perde o produtor, perde o laticínio e perdem as famílias, que deixam de consumir um alimento essencial. Para se ter uma ideia, em 2021, descartamos mais de 3 milhões de litros de leite, que daria para alimentar mais de 17 mil famílias durante um ano. Estamos falando de um dos alimentos mais importantes e, por isso, produtores, técnicos e funcionários são responsáveis pela produção de leite seguro, de leite sem resíduos de antibióticos. Os resíduos de antibióticos, eles causam vários problemas relacionados à saúde pública e um dos mais preocupantes e mais importantes atualmente é o aumento da resistência das bactérias a esses antibióticos. Existem trabalhos que demonstram que, se nada for feito, em 2050, 10 milhões de pessoas irão morrer no mundo devido a infecções causadas por bactérias resistentes. Isso é um problema muito sério. Como vimos, o leite tem grande relevância e impacta diretamente na saúde pública. Por isso, precisamos aprimorar continuamente as boas práticas de produção e fazer o uso responsável de antibióticos. O padrão de qualidade do leite do sistema CCPR é reconhecido nacionalmente, mas nossa meta é ir mais longe. Enxergamos no mercado internacional a oportunidade de potencializar nossa atividade. Estamos em um sistema cooperativo, e isso quer dizer que cada um de nós exerce um papel fundamental para os resultados que buscamos alcançar. Então, é preciso que você também faça a sua parte. As equipes da CCPR e das cooperativas estão preparadas para ajudar você, cooperado, a reduzir os gastos com medicamentos e os riscos de resíduos de
Tâmara, para mim ficou mudo aqui. Eu não sei se para todos. O áudio está mudo. Para mim ficou também mudo no finalzinho. Também. No finalzinho só. Isso aí. Tivemos uma pequena interrupção do áudio na mensagem final, mas o objetivo do assunto realmente é discutir o risco da contaminação do leite, né, com resíduos antimicrobianos, que foi tema, inclusive, já do nosso primeiro workshop e que é um assunto constante. Trazendo para o nosso assunto de hoje, então, eu gostaria de começar aqui o nosso bate-papo, certo, com você, Sandro, onde uma das preocupações que está sempre ligada é por que é o assunto gestão de pessoas, como você vê que é um assunto que mais tem preocupado produtores ao longo do dia na cadeia do leite. Legal, José. Eu vou começar fazendo uma provocação a você e a todos que estão nos assistindo. Quando nós falamos em gerenciamento ou gestão de pessoas, o termo já começa a nos confundir. A própria frase gestão de pessoas começa a nos confundir, porque é tão simples que nós não conseguimos gerenciar nenhuma pessoa. Olha a dificuldade para vocês todos que têm filhos, tentar gerenciar seus filhos, que convivem o dia inteiro com vocês, que foram criados com vocês. Olha a dificuldade que é para as esposas gerenciar os maridos. E vice-versa. Olha só. E como é difícil vocês gerenciarem ou nós nos gerenciarmos, ou gerenciarmos a si mesmos. Olha só. O que nós conseguimos realizar é gerenciar o trabalho das pessoas. E esse é o foco que todos nós deveríamos ter. Para gerenciar o trabalho de qualquer que seja a pessoa, seja seu filho, seja seu funcionário, ou o seu esposo ou a sua esposa, a gente precisa, por incrível que pareça, ter método, como tem tudo na vida. Ter um processo e ter uma metodologia de gerenciamento do trabalho. E o que eu vejo, José, é que ao longo do tempo, nós criadores, nós produtores de leite e de uma maneira geral do agro, fomos capacitados, fomos recrutados a vida inteira a entender e conhecer da parte técnica, que faz parte do negócio. Sem você saber ordenhar uma vaca, dar leite para uma bezerra, os conceitos fundamentais disso, é impossível de você ter qualquer negócio, seja uma barraquinha de cachorro-quente na esquina. Se você não souber a técnica de montar o cachorro-quente, qual é a sequência, você não consegue fazer. Então, isso é o que nós fomos bombardeados durante a nossa vida inteira. Sendo técnico eu, ou não só produtor, este é o conceito que está mais disponível. Esses são os conceitos e as metodologias que estão mais disponíveis. E que o nosso entorno, sejam empresas, sejam palestras que a gente vai, cursos que a gente faz, estão voltados para essa área técnica. Pouco nós falamos sobre metodologia de organizar e capacitar as pessoas no trabalho. A gente não aprende isso. A gente não aprende isso, inclusive, na universidade. Nós que somos técnicos, pelo menos na minha não tinha, José, né? Makoto, a gente já tem uma certa idade, algum cabelo branco que diz assim, ó, na minha não tinha, pode ser que hoje tenha. Mas na minha não tinha isso. Nós fomos, e principalmente quando ainda somos veterinários, zootecnistas, em que nós fomos doutrinados a cuidar de um animal só. Ou seja, aquele animal que está doente passa a ser o nosso foco. Aquele animal que está com a mastite, aquele animal que está com uma intoxicação, aquele animal que está manco, aquele animal que engordou e não emprenha, esse é o nosso foco como técnico e muitas vezes como produtor. Mas a gente não aprende a gerenciar o negócio e o trabalho, que é muito mais do que isso. Então, o que eu vejo, o que eu passei
que eu passei, eu estou falando por mim, a minha história de procura do professor Paulo, no caso aqui, do MJ, no caso, foi justamente por isso. Porque eu não conseguia entender, com toda a técnica que eu aprendi, que eu nasci, a atividade da minha família, pessoal, vocês que estão me escutando pela primeira vez, foi única e simplesmente a atividade do leite. Meu pai começou com 12 vacas no leite. E nós tínhamos 12 vacas e uma mercearia, de secos e molhados. Então, meu pai, nós ordenhávamos as vacas e a gente trazia o leite no tambor e vendia na mercearia leite cru. Era assim que fazia na época, quando eu era pequeno. E desde lá, e eu vim aprendendo, ou seja, nasci nesse meio e vim aprendendo tecnicamente, me formei veterinário, tudo que eu fiz na minha vida só foi voltado para a vaca de leite. Se colocar um cavalo na minha frente, eu não sei o que fazer. Uma vaca de corte, eu não sei o que fazer, apesar de ser veterinário. E mesmo assim, tudo aquilo que eu aprendi não estava sendo minimamente suficiente para eu conseguir fazer o nosso negócio ser, no mínimo, sustentável. No mínimo, sustentável, que a gente diz hoje é a palavra da moda, né? Mas ser um negócio que perdurasse, ser um negócio que tivesse continuidade para frente. Não ia ter. E aí é que eu realmente senti a necessidade e a dificuldade de encontrar pessoas no nosso meio que transportem a realidade de um outro meio qualquer, porque isso é comum na indústria, isso é comum em todas as indústrias, já é comum em empresas de outro ramo, mas nunca foi na de agro, José. E aí, essa foi a primeira dificuldade que eu tive. Em 2003, quando eu tive esse estalo que eu falei assim, ó, não vou conseguir tocar do jeito que eu estou tocando, e nem quero para mim isso. Aí, essa foi a dificuldade. Naquela época, então, respondendo a sua pergunta, a dificuldade era quem falava sobre o assunto ligado ao agro. E hoje, a dificuldade é outra. É outra. Quando nós falamos nessa parte de gerenciamento do trabalho das pessoas, nós, produtores, temos algo que nos limita todos os dias. Importante. Muito importante. Que chama tempo. Com certeza. Nosso tempo está focado nessa outra condição que eu falei para você, que é olhar o nosso animal, é olhar a nossa técnica, que faz parte do negócio, pessoal. Talvez estou voltando a falar, faz parte do negócio. Mas o dia inteiro nós estamos correndo atrás de galinha ao invés de fechar a cerca do galinheiro. E isso faz com que, naquele momento, a gente fale assim, olha, não dá, eu até queria, nossa, eu acho esse assunto legal demais, importantíssimo, mas não dá, não dá. Eu tenho que inseminar a vaca, eu tenho que tratar a vaca, eu tenho que dar leite para bezerra, eu tenho que medicar uma vaca, tratar de alimentação, mas eu tenho que medicar uma vaca, que nem vocês acabaram de mostrar aí, de antibiótico. E o nosso dia tem de 8 a 16 horas de trabalho. É isso que acontece. Simples Esse é o assim. nosso Só dia, isso. simples assim. Ué. E como nós não multiplicamos as pessoas que possam realizar essas atividades para nós, o nosso dia continua tendo só das 8 às 16 horas por dia. Então, isso é o que eu imagino de primeiro momento, tá, José? Perfeito. Bom, eu gostaria de dizer também que as perguntas estão abertas a todos que quiserem contribuir a mais aí no nosso chat, certo? Nós vamos procurar, dentre aquelas que não forem possíveis ser respondidas dentro do nosso tempo programado, mas passar aos nossos convidados aí, pedindo respostas a elas e devolver a todos no que tiver ao alcance nosso. E quero também agradecer mais uma vez a todos chegando aí, e até algumas perguntas que já vieram antes, e eu vi agora a entrada recente aqui do Fernando Afonso, lá de Pompéu, certo? E ele traz uma pergunta bastante interessante, Makoto, que eu queria direcionar para você, certo? A gente entende que a gestão de pessoas praticamente independe do tamanho da propriedade, do nível tecnológico, o que se é tratado como limitação ou enquanto problema, ele é independente desses dois fatores iniciais aí.
E lá dentro do grupo Sequita, Makoto, o que vocês têm feito hoje para buscar reter, atrair talentos dentro da propriedade, certo? Como que vocês têm visto isso, sabendo das limitações e das necessidades que a atividade tem? Vamos dar uma acalorada nessa discussão nossa aqui já de imediato aqui, sabendo do quanto a atividade exige trabalhos aos domingos, aos feriados, aos horários que o leite nos leva. Ô Fernando, prazer estar com vocês aí também e dizer assim que gestão de pessoas realmente é algo muito importante que entrou dentro da nossa fazenda através do curso do MBA, lá do Paulo Machado, né? Inclusive o Sam também participou muito com a gente e é uma satisfação aqui estar dando um depoimento que na verdade para que a gente possa funcionar essa gestão, primeiramente a gente tem que, se você não sabe onde procurar, você tem que pegar o telefone quem sabe, né? Então, a gente não tem como... Aí nós pegamos o contato do São Paulo e tal, fizemos a inscrição, e também uma das coisas que eu acho mais importante é a humildade do produtor, porque na verdade muitos produtores acham que sabe tudo e de repente não sabe nada. Eu digo assim que comecei no leite há pouco tempo, né, 14 anos atrás, e tem outras culturas também que a gente começou há mais tempo. Por exemplo, a cultura do alho, da cenoura, e a gente planta alho e cenoura até hoje e a gente não sabe o que é plantar alho. Então, assim, digamos assim, no leite também, eu acredito que cada vez mais tem novidades, e eu acredito assim que exatamente procurando informações que realmente possam nos ajudar. Isso, para nós, foi um marco muito grande, da lá no MBA, fez a diferença, essa questão do curso de gestão de pessoas, independente do tamanho da propriedade. Por quê? Muita gente fala assim, a propriedade grande, às vezes, é muito mais fácil, questão de rotação de funcionários, dias alternados, etc, etc. Mas, aquele produtor que realmente quer mexer com o gado leiteiro, que são pequenos também, às vezes são questionados, eu tenho só um funcionário, como é que eu vou fazer isso? A questão de férias, questão de sábado, domingo. Onde assim, eu acho que o dono também tem que entrar na dança, né? Pelo menos nas folgas, pelo menos um dia por semana. Então não tem como, quando é um funcionário só. Agora, quando tem mais de 2 funcionários, sim, aí tem essa tendência de poder programar tudo isso, né? Então, na fazenda leiteira é um desafio. Eu acho que a gente tem que contar também, principalmente na questão das pessoas que são recrutadas, né? Nós temos que ter um recurso humano muito bom para isso. Se você não tem na fazenda, eu acho que tem escritório para isso. Também eu acho que para ver a questão do cuidado da pessoa que vai entrar para trabalhar com leite, porque o leite realmente tem um cuidado especial. E dizer assim que muita gente também fala que é muito difícil trabalhar com leite porque é muita mão de obra, trabalho de sábado a domingo, mas eu digo em alguns lugares que eu passo falando que às vezes a gente reclama na posição que nós estamos de leite. Mas só o exemplo, plantio diário. Plantio diário é praticamente 6 vezes mais do que plantio de semente de milho. Semente de milho é de 60 a 80 mil plantas por hectare. E o alho é 400 mil plantas por hectare. Então, portanto, 6 vezes mais. E nós plantamos hoje, por exemplo, 500 hectares de alho. É a mesma coisa plantar 3 mil hectares de milho na mão, porque o alho não tem como fazer plantio mecanizado. Então, assim, nós temos que criar uma alternativa. Eu acho que nós temos que estar realmente discutindo muito com pessoas que vivem o problema, que seja pequeno, que seja médio, que seja grande, tem solução. Porque eu conheço pessoas que são pequeno produtor, que têm realmente uma renda que pode sustentar a família, tem os médios produtores também, que tem, e os grandes também. E nem todos os grandes têm sucesso também. Todo mundo sabe, o senhor sabe disso, todo mundo sabe, que às vezes a coisa é apertada mesmo para o grande, desde que não seja bem gerenciada.
Obrigado, Makoto. Muito bom mesmo. Eu vou completar. Nós podemos fazer isso aí, né? À vontade, Podemos Sandro. fazer Vai isso lá, aí. vai lá. Eu acho que o Makoto tocou em algo que é muito sensível, sabe? Porque numa propriedade menor, familiar, e, por exemplo, é a nossa região, né? Então, pessoal, eu estou com a fazenda, onde eu faço parte, né? Dessa fazenda, ela fica lá no oeste do Paraná. E que é uma região tipicamente de pequenos produtores. Produtores que produzem, em média, menos de 1.000 litros de leite por dia. Tá? Então, essa é a grande massa de produção da nossa região. Nossa região, ela é muito agrícola, tem uma parte de suínos e aves muito forte, e uma área também agora em expansão, há algum tempo de produção de leite, mas todos com pequenos produtores. Quando a gente fala de funcionários ou de ter boas pessoas para que você consiga retê-las, tem algo que eu acho fundamental e que só depende do Makoto, só depende de mim, só depende de você que é dono. É você ter pessoas que tenham comportamentos iguais aos seus. É tão simples quanto isso, José. É isso que eu aprendi com meu pai. Me diga com quem você anda e eu falo quem você é. E é assim a vida, inclusive. O que nós precisamos pensar é de que as pessoas que estão conosco, quando eu tenho uma propriedade que é pequena, as pessoas que estão ali são da minha família, ou seja, tem o meu comportamento. É muito difícil você ter uma pessoa que está convivendo com você, seja seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu sobrinho, que não tenha comportamento parecido com você. E quando isso acontece, o gerenciamento do trabalho dessas pessoas é muito mais simples. Porque todas pensam e agem, têm comportamento. Comportamento é agir frente a uma situação. Igual ao que você faz. Agora, à medida que você expande o seu negócio e precisa de um funcionário só que seja, um só, o que eu tenho visto de uma maneira geral, em vários grupos que eu participo, inclusive aqui do MDA, né, que nós estamos estou em todos os grupos, é que muitas pessoas colocam anúncios. O anúncio é o seguinte: olha, precisa de uma pessoa contratar um retireiro, um gerente, um ordenador, e aí, vírgula, com experiência. Eu vou falar para vocês que é tudo o que eu não quero no meu negócio. Porque o que eu gostaria é de ter uma pessoa que tenha o meu comportamento. Isso só depende do dono. Você escolhe o comportamento. O que nós escolhemos normalmente para contratar pessoas chama-se experiência. Claro, vamos lá, pessoal. Eu não vou no médico cardiologista que o cara ainda não sabe nada e não se formou e vai fazer uma cirurgia para abrir meu peito e colocar um stent nas vezes no meu coração. Eu não vou fazer isso, certo? Mas o que acontece é que o leite é uma atividade de longo prazo. Pô, uma bezerra que nasceu hoje vai dar leite daqui 2 anos. As pessoas que estão lá precisam permanecer por longo tempo para entender o negócio, para saber para saber e conhecer inclusive a vaca, na maior parte das vezes. Para isso, o recado que eu dou para vocês e que eu aprendi a longas penas foi: tenham pessoas que tenham o comportamento que vocês querem. É isso. A experiência, pessoal, ou seja, experiência é a habilidade que ele tem em fazer algo. É o conhecimento que ele tem para fazer aquilo que você está pedindo. Isso é experiência. E tudo que ele passou em outros lugares, que na maioria das vezes você não quer para o seu negócio, você contrata. Mas você não contrata a pessoa que você fala assim: eu preciso hoje ficar acordado a noite inteira, porque aconteceu essa crise. E o cara fala: não quero. Aqui dentro nós temos a responsabilidade. O cara não tem. Aqui dentro nós nos comprometemos com os animais, com o negócio. O cara não tem. Aqui dentro nós respeitamos os outros. O cara não tem. Então nós vamos muito, sabe, no que eu fiz na minha vida,
a gente vai na experiência para diminuir o nosso tempo, do dono, em ensinar. Mas daí a pessoa não tem o comportamento que a gente quer. Muito bacana isso, Sandro. Isso Foi é o que eu ótimo esse penso. aproveitamento seu, até porque você entrou na nuance de uma outra pergunta que foi proposta aqui pelo nosso colega, o Emerson, lá de Pompéu, que seria o que você acharia mais fácil, se seria contratar alguém para a fazenda com experiência ou se seria pegar do zero, realmente, para preparar aquela pessoa e colocar. Eu até entendo que já foi muito bem respondido. Eu acho que já entrou nesse foi bacana, assunto aí. assim. É isso aí. É isso. E aí, Makoto, aí com esse olhar, certo, do que o Sandro trouxe para nós, da disponibilidade do gestor, do líder, do pai enquanto propriedade familiar, certo? Como que você vê ser importante, ser relevante a presença dessa pessoa enquanto exemplo, enquanto na formação da sua equipe, independente se da equipe de pai, esposa, filho dentro da propriedade ou na formação de uma equipe profissional, como é dentro do Grupo Sequita, de uma equipe de grande escala. Aonde que vai aí? Como que você vê como relevante o papel desse profissional enquanto líder? Mas, Henrique, o que eu penso mais ou menos em relação a um bom líder, primeiro ele tem que se preocupar com a sucessão familiar, né? A sucessão das pessoas que vão dirigir as empresas. E não há sucessão se não tiver sucesso. Eu acredito nisso aí. Por quê? Porque, normalmente, os filhos ou algum funcionário se espelha naquelas pessoas que realmente estão ali como líder, né? Então, eu acredito que o líder tem que estar muito atento nessa questão da sucessão familiar. E o bom líder, para mim, é aquela pessoa que sabe formar grupos de trabalho, saber colocar as pessoas no lugar certo, na hora certa. Então, o líder tem que ser aquela pessoa que realmente consegue colocar o grupo todo para que possa estar realizando os trabalhos, para que possa ter sucesso. Então, assim, independe do tamanho da propriedade, se é familiar, se não é, eu acredito, assim, muito nessa questão. Que, mais uma vez, eu acho que tanto o líder como qualquer pessoa que está acima de todas as coisas que acontecem, além de ter um conhecimento do que acontece, esse líder realmente tem que fazer o time. Fazer o time, esse time que realmente vai tocar. Esse time são as pessoas que vão gerir o trabalho. Então, sem as pessoas engajadas, realmente não tem como estar fazendo o processo andar. Então, o líder simplesmente, eu acho assim, que começa por aí, na questão da sucessão. Então, nada tem razão a gente crescer o negócio sem saber o sucessor. Então, eu acredito que o líder seria basicamente isso aí. Independente do tamanho, esse líder precisa pensar no seu sucessor, né, Makoto? Se da pequena à grande propriedade, o exemplo e convencer do sucesso, da importância e da relevância da atividade, eu acho que realmente se resumiu muito bem a questão aí. Exatamente, porque, na verdade, como é que a pessoa vai suceder uma propriedade se todos os dias o pai, a mãe ou alguém lá que é superior, toda hora reclama do negócio, toda hora acha que o negócio não está bom? Com certeza não vai dar certo. Então, eu acredito muito nessa questão que nós temos que trabalhar muito e eu acho que a tecnologia está vindo por aí, eu acho que o leite ainda, eu acredito que está muito atrasado em relação a
todas as outras atividades, eu vejo que nós precisamos tecnificar mais um pouquinho para que esses nossos filhos tenham essa condição de poder trabalhar também. Por quê? Porque hoje ninguém quer mais aquela questão, por exemplo, de estar virando escravo. Nem os filhos, nem aquelas pessoas que realmente trabalham dia a dia. Então, nós temos que pensar algo diferente. Nós temos que realmente ir atrás da tecnologia e fazer com que as pessoas realmente trabalhem com mais tranquilidade. Bacana. Sandro, e sob esse olhar aí do sucesso da automação, né? Tanto se discute aí do conforto e do bem-estar animal e nós não nos preocuparmos com o conforto e bem-estar da equipe, das pessoas que estão diretamente ligadas ao trabalho. A abordagem do Bacoto, para mim, foi fantástica nesse ponto aí. E ainda voltado sobre o olhar da gestão. Que ferramentas que você acredita e que você entende que uma fazenda pode ter para auxiliar nesse processo da gestão de pessoas e de tarefas, principalmente? Como foi o seu olhar aí no início? Muito bem. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer primeiro uma colocação anterior a que você fez a essa pergunta final, que foi importante, que toda vez que nós conseguimos mudar o ambiente, a gente muda o comportamento das pessoas. Por mais simples que seja. E isso passa pelo simples fato de você estar em uma cidade, em uma casa ou em uma fazenda que está tudo sujo, está tudo cheio de lixo, está tudo virado. Nenhuma pessoa terá receio de colocar uma bala na boca e jogar o papel no chão. Nenhum. Você vai em um lugar que está tudo limpo, organizado, não tem nada virado, dificilmente essa pessoa irá fazer isso. E se ela fizer e tiver uma outra junto, a outra vai falar, pô, junta aí, cara. Olha o lugar como é que tá. Então começa por aí, sabe? Se a gente quiser mudar esse cuidado com as pessoas que nós estamos falando aí, a gente precisa começar a entender primeiro pelo ambiente. Tá? Então, quando a gente fala conforto de vacas e tudo mais, e hoje é tudo meio 4.0, e eu não acho que seja assim, a gente esquece simplesmente do ambiente das pessoas, muitas vezes, tá? Não estou falando só da casa delas, onde elas moram. Eu estou falando no ambiente de trabalho delas também. Agora, com relação à metodologia, tudo na vida precisa ter uma metodologia. Tudo, tudo, tudo. Vocês acabaram de apresentar no vídeo institucional da CCPR uma metodologia de trabalho que vocês acreditam em que ajuda aos produtores terem menos chance de ter resíduo de antibiótico no leite. Foi isso que vocês acabaram de fazer. E a metodologia era, se eu não me engano, marque, eu só não guardei as letras lá, era marque, marcar... Registra, separa e trata. Isso. Pô, essa é a metodologia que a CCPR está ensinando a todos vocês que estão nos ouvindo a como diminuir a chance de ter antibiótico no leite. Essa metodologia pode ser utilizada ou não é isso? Cada produtor toma a sua decisão. E o cara vai falar, não, a minha metodologia é diferente. É aqui, ó. É tudo aqui, ó. E o cara usa a metodologia daqui. Eu trato a vaca, eu não marco nada, mas eu sei, eu conheço antibiótico, conheço a vaca, conheço a mãe da vaca, a avó da vaca, eu conheço tudo. Então não precisa, eu guardo aqui, ó. Essa é uma outra metodologia que a chance de ter erro é muito maior. Tudo na vida precisa ter isso. Você tem uma metodologia e um processo para fazer um bolo em casa, pô, para lavar roupa, para tratar uma vaca, para medicar uma vaca, para alimentar uma vaca. Tudo isso são métodos que nós utilizamos. Estes métodos precisam de uma segunda parte, pessoal, que são as ferramentas. As ferramentas, o nome já diz, elas ajudam
a facilitar o trabalho para aquele método. Isso que é uma ferramenta. Por exemplo, no que foi mostrado aí, que o Cássio deu uma passada aí, foi assim, olha, uma das ferramentas que vocês podem estar utilizando é a pulseirinha. Ele falou uma sacolinha. É você marcar o ubre da vaca. Isto são ferramentas que a gente tem disponível para que aquele método para evitar que tenha antibiótico no leite aconteça. É isso. Quando nós falamos de pessoas, existem N métodos hoje no mercado e ferramentas no mercado. O que eu acredito e participo hoje, e o Makoto participa também há tanto tempo quanto, é o que a gente chama da filosofia Lean. A filosofia Lean, pessoal, é uma filosofia que nasceu na indústria, na Toyota, e que o resumo dela é assim, ó, produza da maneira mais fácil possível, produzindo o melhor produto que você consegue produzir e reduza todo tipo de desperdício que você conseguir reduzir. Então, você produz de uma maneira, você produz melhor, mais fácil, e o reduzir desperdício é uma outra palavra também de fácil entendimento, mais barato. Toda vez que a gente conseguir fazer isso, nós somos cabeceira no nosso negócio. É isso. Produzir mais fácil, eu tenho mais pessoas querendo trabalhar comigo. Ninguém quer carregar a pedra hoje em dia. Pode esquecer. Certo? Bom, produzir melhor é o que o nosso cliente quer. O nosso cliente, a CCPR, quer cada vez mais um leite com qualidade superior. Ponto. Ponto. Acabou. Não tem discussão sobre isso. E produzir mais barato significa que, primeiro, eu como produtor tenho uma chance de trabalhar no mercado porque ele tem altos e baixos. E segundo, eu dou chance ao meu cliente, por exemplo, a CCPR, a também ter essa maleabilidade, porque ela também tem altos e baixos no mercado dela, meu Deus do céu. Ou seja, você sempre será o último a ser cortado a cabeça. E é isso que eu quero. Essa é a metodologia que nós entendemos, que eu entendo que é a filosofia Lean. Ela foi transformada ao longo do tempo, adaptada ao longo do tempo pelo professor Paulo, especificamente para o leite. E ele deu um nome que chama MDA. E foi isso que eu tive o primeiro contato em 2003 e falei assim, ó, eu quero ter essa metodologia. Eu acredito que é este o futuro da propriedade, a minha propriedade de leite. Ponto, lá em 2003. Bom, só que para você colocar isso em prática, você precisa de ferramenta. Ferramenta é o que faz com que facilite o seu trabalho para implementar aquela metodologia. É o que é necessário para. Ou seja, as ferramentas que nós temos no MJ são, primeiro, as ferramentas de comunique as pessoas, saibam o que está acontecendo. Puta, então nós temos uma série de ferramentas para saber o que está acontecendo. Por exemplo, perambule, faça as reuniões, comunique, organize as pessoas. É uma outra ferramenta, são as reuniões que nós temos. Uma outra ferramenta que a gente tem é facilite o trabalho das pessoas. Como? Tem um programa de manutenção preventiva e corretiva, tem um programa de gestão visual, tem um programa que você saiba como comprar e não faltar produtos e não ter estoque, que é a ferramenta, é o Kanban. E assim, tem um programa, tem uma ferramenta de capacitação das pessoas, que é um método, mas que parte de uma ferramenta, que é o TWI. Ou seja, eu acredito piamente que o modelo do MJ se aplica a qualquer negócio, mas principalmente ele está focado no negócio de produção de leite. E é isso que eu venho fazendo todos os dias. São ferramentas, inclusive, José, que não custam nada. Perfeito. Zero. Certo? Perfeito. Fazer uma reunião não custa nada. Você não precisa comprar um computador de última geração, colocar um painel de manutenção preventiva e corretiva, você faz numa cartolina.
São ferramentas que te ajudam a colocar um método, só que você precisa saber o método. E é isso que eu venho trabalhando esses 20 anos lá na fazenda, para todos os dias colocar em pé. Tá? E talvez, né, Sandro, muito que reteve o desenvolvimento da pecuária leiteira foi a falta de consenso no método, né? Durante tanto tempo não se tinha tão bem definido e tão claro qual o modelo de produção a se trabalhar na atividade leiteira. Hoje acaba que, com a difusão, principalmente o advento do compost, vem trazendo mais alinhamento sobre um modelo produtivo com maiores resultados e vem estando mais presente nas fazendas de sucesso, a estabulação, o confinamento dos animais, mas isso é um modelo muito amplo e cada tarefa, cada etapa do desenvolvimento da atividade leiteira é importante que esteja alicerçada, sim, em métodos, sim, em definição de papéis, como o Makoto disse mais cedo, né? E aí eu queria aproveitar um pouco disso com você, ô Makoto. Você citou mais cedo aí da importância da definição dos papéis, independente do tamanho da propriedade, independente do seu nível tecnológico. E como que você entende que isso funcionaria de uma forma mais clara, de uma forma mais efetiva, se realmente faz sentido essa clareza da definição dos papéis na propriedade leiteira, mesmo na pequena propriedade, certo? Qual que é a sua opinião sobre esse tema? Então, a questão da definição de tarefas é realmente essencial, sim, porque eu acredito muito nessa questão da rotina. Eu acho que é importante as pessoas saberem realmente o que vão fazer, né? E nas pequenas propriedades, de repente, tem um pouquinho mais de dificuldade, porque praticamente uma ou duas pessoas fazem de tudo. Mas, mesmo assim, é importante definir tarefas, né? E eu acho muito importante essa questão, por exemplo, da questão da rotatividade das pessoas, que pessoa, praticamente todo mundo reclama nessa questão, né? Eu vejo assim muito importante nessa fala do Sandro aí, em relação aos pequenos detalhes, os desperdícios, né? Desperdício não é só material. Desperdício, quando a gente fala também, seria essa questão, por exemplo, eu deixei de ter uma quantidade de leite para que eu pudesse ter mais preço. É um desperdício, né? Há um desperdício de ração, de silagem, etc. Desperdício de tempo. Então, na verdade, o que vai acontecer? As pessoas, às vezes, começam a eu não sei como segurar o meu funcionário. Mas é necessário que a gente pague pelo menos o que o mercado na região paga, ou talvez até um pouquinho mais. E você tem essa questão também, por exemplo, você evitando tudo isso que o Sandro falou, dos desperdícios, essa questão da qualidade, você tem realmente uma condição de pagar um pouquinho melhor. E o funcionário mais bem remunerado, com certeza, ele vai ficar muito feliz dentro daquele trabalho, vai se dedicar mais. Com certeza, o Sandro tem razão também de falar que, às vezes, pegar pessoas de experiência, porque as pessoas, às vezes, falam que tem experiência em outro lugar, às vezes não faz da forma que é necessário fazer. Porque hoje, com essa modernidade, a coisa está mudando muito. Então, nós não podemos simplesmente pensar aquela pessoa experiente que está lá de muitos anos atrás, que não é a realidade de hoje. Hoje é totalmente diferente, tem coisas novas. Então, eu vejo assim que é muito importante esse lado de cada um ter seu papel, independente do seu tamanho. Porque, digamos, fazenda grande, é mais fácil distribuir seus papéis. Cada um faz aquilo que é determinado. Fazenda pequena, de repente, o que acontece? Ele vai ter que ter um papel de 3 ou 4, mas tem que ter determinado aquele papel, porque senão não é realizado. E, através do MBA também, nós aprendemos muito com gestão à vista, né, o quadro de gestão à vista, das tarefas que nós temos que fazer. Então, isso aí, por exemplo, não passa batido, porque tudo é notado.
Eu sei muito importante. E um recado que eu dou, assim, para todos nós, né? Incluindo a mim mesmo também, que sempre a gente tem que trabalhar com o mercado, né? Pagar o preço de mercado, talvez um pouquinho mais, ter mais qualidade e menos desperdício. Com certeza nós não vamos ter condições desse funcionário trabalhar mais feliz e também ele vai produzir muito mais para compensar isso aí, eu tenho certeza. Perfeito. E para você, Sandro, essa questão ligada à retenção das pessoas, certo? Ao modelo da remuneração, eu concordo plenamente com o Makoto que quando você quer pessoas diferenciadas dentro da sua equipe, não adianta você pensar que você vai estar comportando de forma linear com o mercado ali, que as pessoas que você quer, de repente, não são aquelas pessoas dentro daquele mercado padrão, sabe? Mas como reter essas pessoas, certo? Qual que é a sua opinião, talvez, sobre pensar em bonificações e premiações sobre desempenho? Aonde que está a virada de chave para que a propriedade leiteira possa realmente capacitar e reter as pessoas que vão estar ali no seu dia a dia? Legal. Bom, primeiro é o básico, né, que foi o que o Makoto falou. O salário faz parte do negócio, de qualquer negócio. A remuneração de qualquer indivíduo faz parte do negócio. E aí você tem que olhar os seus pares e a sua região. Igualzinho o Makoto falou. Putz, isso é algo que você não consegue remar contra a correnteza por muito tempo. Você vai cansar. Tá? Agora, eu vou contar uma história para vocês. Em 2005, quando eu já estava fazendo pela terceira vez o MJ, e eu trabalhava com remuneração na fazenda de leite, tá? Então, esse é um método que se utiliza, ou seja, remunerar as pessoas por bonificação, por atingimento de objetivos ou de metas, chamem do jeito que vocês quiserem, é um método de remunerar as pessoas. E que existem muitos lugares que funciona. Eu estou falando exclusivamente do leite, tá? Outras atividades, perfeitamente é possível de ser feito dessa maneira. Eu estou falando do leite, que é uma atividade a longo prazo, em que as pessoas precisam minimamente executar atividades que têm o exercício do raciocínio e da dúvida. Porque toda hora tem algo que acontece diferente dentro da fazenda com aquela vaca, com aquela bezerra, então ela precisa ter algo correlacionando. Isto é assim, aquilo é assado. Tá? Bom, eu tinha pagamento por atingimento de métodos de metas na leiteria. Em 2005, quando eu cheguei às 6h30 da manhã na fazenda, eu moro em Cascavel, nas fazendas de Céu Azul, são uns 40 minutos de carro, tinha acontecido um motim. Na época, nós tínhamos uns 18 funcionários e nenhum tinha iniciado o trabalho. Nenhum. Zero. Estava tudo parado. Leite parado, bezerra parado, tudo parado. E o motivo era muito simples. É que eles tinham recebido o pagamento 1 ou 2 dias anteriores anteriores, e dentro do pagamento deles tem uma parte que é essa bonificação. Só que, como uma série de funcionários não teve o atingimento da meta, eles não receberam. E eles, simplesmente, cheguei pela manhã, ninguém trabalhou. Bom, o professor Paulo já falava sobre esse assunto lá em 2003 pela primeira vez, falando alguns conceitos que eu vou passar aqui para vocês. E eu falei, isso aí, professor, lá em casa não precisa, não é assim. Lá funciona diferente. O pessoal se esforça mais se eu pagar mais para ele, se ele atingir essa meta aqui. E ele vai se esforçar mais. Bom, eu andei 400 quilômetros, José e Makoto, acho que o Makoto já escutou essa história. Eu andei 400 quilômetros de Cascavel até Ponta Grossa. Eu e o Marim, diretor, na época,
para conversarmos com o professor Paulo, que iria participar de um evento em Castro, e estava em Ponta Grossa. Chegamos no café da manhã, nós viajamos de madrugada, chegamos no café da manhã, 400 quilômetros para ir, mais 400 para voltar, para conversar com ele 1h30. Era o tempo que ele tinha disponível. Ele falou, ó, eu no café da manhã, das 6 até as 7h30 eu consigo, eu acordo antes, das 6 às 7h30, nós saímos de madrugada, eu e o Marinho, e fomos para lá. Nem dormi, fomos para lá, para conversar com o professor. E aí ele falou, e agora, professor, como que eu saio dessa? Ele falou, é simples, pega tudo que você está dando de bonificação, inclui no salário de todo mundo e acabou. Eu falei, pô, puta merda, professor. Ele falou, é assim, você estava dando R$100, 200, não lembro na época. Isso faz parte integral do salário de todo mundo e é daí para frente. Eu falei, caramba. E ele falou, pense no que eu vou te falar. O salário é muito da colocação que o Makoto fez. Ele tem o que ele é empregabilidade da pessoa. Empregabilidade é o que eu consigo de salário com o que eu sei fazer, com o que eu aprendi, e o que acontece na minha região. É isso. Se eu, com aquilo que eu sei fazer, e eu estou acima da minha região, que foi o que o Makoto acabou de falar, o cara vai falar, legal. Isto não segura a pessoa, porque não é só isso, isso faz parte do jogo. Eu comecei minha conversa falando isso. Isso faz parte do jogo. O que retém uma pessoa por muito tempo na atividade do leite, na minha opinião, e eu tenho absoluta certeza, eu passei isso no dia 31 de dezembro do ano agora, de 2022, é desafio. Uma pessoa vai ficando competente no trabalho dela. A competência vem da experiência que ela está no seu negócio. A competência é dada pela prática o conhecimento e a prática que ela tem em executar determinada atividade. Claro que junto a isso se alia a atitude, ela querer fazer, que foi o primeiro que eu falei lá, o comportamento. Tá? Bom, ao longo do tempo, se você não desafiar adequadamente essa pessoa, não criar desafios, você como dono não criar desafio para ela, aquele trabalho passa a ser chato, repetitivo, e a pessoa começa a se tornar apática, se tornar relaxada e começa a errar. E essa pessoa, que é o teu cara, depois de tantos anos, você fala assim, virou muito ruim de serviço. E vou ter que despedir ele. Não dá. Ou ele chega e fala assim para você, Sandro, cansei. Preciso de novos ares. Isso também faz parte do jogo. Mas o que eu venho aprendendo, principalmente agora, com uma vivência muito mais próxima do professor, é desafie as pessoas. A pessoa precisa ter, qualquer pessoa, uma criança, precisa ter duas formas de ficarem no jogo sempre. No jogo sempre. Primeira é ela estar preocupada com algo que ela ainda não sabe fazer. Pensa uma criança no videogame. Segundo, ela estar focada para conseguir vencer aquilo. A hora que a gente consegue fazer com que um ordenador esteja preocupado com algo que é novo para ele e dá tempo para que ele foque para resolver aquilo, ele todos os dias, ou toda semana, ou todos os meses, ou todo ano, ele tem desafios diferentes. Sabe como que a gente cria desafio? Essa é a pergunta-chave. Fazendo com que a pessoa cada vez mais enxergue problema. Normalmente, as pessoas que trabalham conosco não enxergam problemas. Como não enxerga problema, não tem desafio. É assim. Falando parece tão simples, né? Parece tão lógico, né? Putz, mas isso é lógico. Então é o que eu tenho aprendido todos os dias aqui com o professor. Esse é o desafio, pessoal, de vocês aí que têm funcionários e querem fazer com que eles fiquem 15, 20, 30 anos com o mesmo sangue, com a mesma garra, com a mesma vontade, sei lá a palavra que vocês queiram usar, da primeira semana com que ele entrou. É fazer com que essa pessoa aprenda
a enxergar problemas. E aí ela busca como solucionar. Esse é o grande papel meu, do Makoto, de um supervisor, de um gerente, é criar desafios para as pessoas desta forma. Aí elas vão ficar conosco. Muito bacana isso. Muito bacana. Ah. Nossa, isso foi muito bom essa vertente sua de chamar realmente a abertura da pessoa a identificar os problemas, né? Porque a hora que, quanto maior tem esse nível de identificação, também nós podemos correlacionar isso ao envolvimento da pessoa na atividade, né? Ao engajamento dela, certo? E nós vemos, Makoto, é muito comum, nós vemos propriedades, mesmo que não tenham limitações financeiras, de alto nível de investimento, de alto nível tecnológico, certo? Com boa genética, com um bom trabalho, mas propriedades com situações muito semelhantes e resultados muito distintos, certo? Dos resultados de sucesso, dos resultados de crescimento, a estagnação que muitas das vezes nós vemos em algumas propriedades desse porte e, por vezes, até ao encerramento da atividade. Onde que você vê que está essa diferença que, aos olhos de quem está do lado de fora, aos olhos de quem está um pouco mais distante e não consegue identificar, e que até por vezes é colocado como culpa da atividade, né? Ah, fulano está largando leite, vê lá aquela propriedade grande, bonita, chamativa, e que não foi para frente, desconsiderando tantas outras que estão aí numa taxa de crescimento muito grande, num nível de evolução de muita pujança, de muita bonança aí. Onde que está essa diferença? O que você percebe nisso? Mas Henrique e Sandro, né, mais ouvintes, na minha opinião, tudo isso é questão de gestão, questão de gestão e principalmente das pessoas que eu falo. E a parte técnica, é claro que é muito importante. Isso aí não é de se negar, né? Claro que é importante, mas quando você tem uma boa gestão, você inclui tudo, né? A parte técnica, a parte de alimentação, a parte genética, a parte de conforto. Então, tudo é tratado nessa questão do gerenciamento, né? Então, eu vejo assim, que é muito importante isso aí. E como o Sandro disse, um dos maiores gargalos que existe na pecuária de leite são os desperdícios. Você imagine só a confecção do ciclo, que você não pode perder o ciclo por compactação. Aí, de repente, você perde lá 5, 10% a mais. Aonde que vai esse custo? Né? Além de você desperdiçar esse ciclo, você ainda tem a questão, por exemplo, de problemas nas vacas que vai, quer não, vai estar com... as vacas não estão ingerindo parte delas, porque você não consegue separar tudo. Então, a confecção do alimento de boa qualidade é de importância muito grande. Então, hoje, por exemplo, nós temos o costume de, quando vai fazer qualquer tipo de alimento, que seja silagem de milho, silagem de tífico, ou qualquer outro produto, nós fazemos uma reunião técnica para todos os envolvidos, desde aquela pessoa braçal, pessoas que faz a parte de conferência de tamanho de partículas de silos, compactação, tudo. Nós fazemos uma reunião. Então, todas as atividades nós fazemos isso, para que a gente não possa desperdiçar nem tempo, nem desperdiçar a qualidade e nem desperdiçar o volume que nós estamos desperdiçando. E ver assim que pequena coisa que se fala, qualidade do leite. Então, se você, por exemplo, não tem uma qualidade de leite boa, você já tem aquela questão da diminuição do preço do leite, né? Então, você é penalizado por você não ter qualidade de leite. Então, se você tem qualidade de leite, você tiver alta produção e você tiver um bom gerenciamento das pessoas e também fazer o seu custo da sua fazenda, na ponta do lápis, o que é bom, o que é ruim. Então, eu acredito, assim, muito nessa questão
Para nós, foi até uma surpresa muito agradável, porque nós iniciamos a nossa pecuária de leite, exatamente porque nós queríamos uma matéria orgânica. E se o leite empatasse, já estava de bom tamanho. E aí nós vimos que a pecuária de leite, a janela é muito grande, tem muitas oportunidades. Então, mesmo nessa crise, nós tivemos resultado na produção de leite. Sem contar com o aproveitamento dos dejetos, que se fizer as contas, dá em torno de 4 a 6 litros por vaca de resultado, dependendo do preço dos fertilizantes. Então, se temos hoje 40 quilos de média, é praticamente a mesma coisa se estiver tirando 44, 46 quilos de leite de uma vaca. Então, eu acredito assim, o resultado é dessa forma. Eu acredito que o pecuarista de leite é aquele que tem uma propriedade rural. Eu acho que não pode desperdiçar os dejetos. Eu acho que isso aí, você deixa de importar insumos e você realmente produz muito mais dentro da sua propriedade, com uma economia muito grande. Só para vocês terem uma ideia, para a soja, a gente praticamente só com os dejetos líquidos a gente colhe a soja. O milho, a gente utiliza só 15% dos fertilizantes químicos. A cenoura, o alho também, nós temos uma economia muito grande, acima de 50%. Então, assim, o pecuarista não pode viver somente da pecuária de leite. Eu acho que o pecuarista tem que fazer uma integração lavoura-pecuária para que possa ter um resultado maior, na minha opinião, independente do tamanho. Porque tem propriedades pequenas que podem aproveitar perfeitamente seus dejetos. Então, assim, a minha opinião, o sucesso é exatamente fazer uma boa gestão, um bom planejamento, para que a gente possa ter sucesso. Eu acredito que se fosse para resumir isso com palavras, seria atitude, né, Makoto? Porque o aproveitamento, o correto uso dos recursos, evitando desperdício em todos os pontos da cadeia, nós podemos ver muito claro que o olhar do dejeto que vocês fazem aí, independe do nível de produção, independe do nível tecnológico, qualquer propriedade pode fazer um correto aproveitamento dos dejetos, e é um recurso que ou você traz aquilo de volta para a atividade, ou você deixa aí, vamos dizer, enxurrada abaixo, né? Para não falar o ralo abaixo na fazenda é uma enxurrada abaixo ali, que só depende da atitude, de fato aí. José Henrique, com certeza, o Sandro vai concordar comigo, que ele também tem os gestores lá, eles aproveitam o biogás lá para estar gerando energia como nós, né? Nós somos motores a biogás, e isso já facilita também uma certa economia dentro da propriedade, e vai mais além. Eu acredito ainda que futuramente nós vamos estar purificando mais ainda esse gás a nível de 95%, com certeza nós vamos estar com os nossos maquinários, nossos veículos da propriedade leiteira tocado a gás metano. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que o futuro é esse, e cada vez mais nós temos que agregar muito detalhes para que a gente possa ter cada vez mais resultado. E isso, independente seja pequeno, médio ou grande, cada um tem que ver dentro da sua região, não importa o sistema, se é pasto, se é confinado, cada um tem seu jeito de ser, eu acho que é importante, e cada um tem condições de fazer. O que eu tenho certeza absoluta, porque tem gente a pasto ganhando dinheiro, e tem gente ganhando dinheiro com gado confinado. Tanto faz. As dificuldades, claro que com os pequenos tem mais dificuldade, mas não quer dizer que não tem solução. Nós sabemos de muitas pessoas que estão ganhando dinheiro, sendo pequeno, médio e grande. Muito bom. Então, essa é uma discussão que é um tema que nós podemos passar dias aqui envolvido nele, o tanto que ele é gostoso, o tanto que ele é prazeroso, e o quanto ele, vamos dizer que ele é injeção na veia mesmo, né? Ele é a diferença do resultado na propriedade leiteira. Eu costumo dizer que se nós separarmos dentro de um universo as propriedades que realmente têm sucesso na atividade leiteira,
vários indicadores que nós formos medir, nós vamos poder perceber uma propriedade mais ou menos eficiente em diversos indicadores. Mas, com certeza, se nós separarmos no universo das fazendas de sucesso da atividade leiteira, elas têm também sucesso na gestão de pessoas, na gestão de tarefa, que eu acredito que está ali o divisor de águas dessa atividade. Eu quero aqui, além de agradecer a presença de todos aí, agradecer também ao Leandro Sampaio, nosso gerente-geral do suprimento de leite da CCPR. Pude perceber também a presença da professora Mônica, pessoa que eu admiro muito e considero muito. Muito obrigado à professora, sabe? Deixar vocês todos aí aberto a algum comentário dos participantes e a vocês dois convidados, pedir a vocês um recado final sobre o assunto, uma última mensagem para os nossos convidados. Bem, foi um prazer estar participando aqui da Fazenda Nota 10, principalmente com todos vocês, e dizer assim que não há fazenda com sucessor sem sucesso. E outra coisa que eu vejo muito, ande à toa, não fique à toa. E outra coisa também, se você não sabe, pegue o telefone, quem sabe. Então esse é o recado que eu dou a todos aí. Muito bem, Makoto. Você falou pouco e falou tudo, hein? Gostei dessas suas frases, Makoto. Ande à toa, mas não fique à toa. Só um segundo, Sandro, na sua interrupção aí, pedir aos convidados depois para responder ao nosso questionário de satisfação lá, tá, pessoal? Antes de se desconectarem aí. Vai lá, Sandro. Muito obrigado aí. Vamos lá. Bom, o recado final que eu posso dizer para vocês é que, primeiro, é possível toda e qualquer fazenda, do tamanho que ela seja, ter sucesso na régua de vocês. O sucesso é medido pela régua de cada um de vocês. E o sucesso vem quando vocês, todos os dias, todos os dias, colocamos a cabeça no nosso travesseiro e a gente fala coisas como: hoje eu consegui fazer uma pessoa melhor. Fazer uma pessoa melhor é ensinar algo diferente a ela, a tornar-se ela mais capaz. E isso pode ser seu filho ou seu funcionário. A segunda medida do sucesso é: eu criei um passinho a mais para ter o tanto do sucessor. Ou seja, esse negócio realmente é de importância para alguém. Terceiro ponto é: hoje eu consegui fazer com que esse meu negócio seja de relevância para a sociedade. Nossa sociedade quer que eu não feche. Não feche. E por último, eu estou feliz. Não esperem para ser felizes amanhã. Nós não sabemos. Eu não sei se amanhã eu acordo. Não esperem para ser feliz depois que você alcançar 1000 vacas em lactação. Não espere para ser feliz. Não espere para ser feliz quando você comprar a sala de ordenha que você sonhou. Seja um sucesso todo dia. Todos os dias. Trabalhe para isso. Faça com que estas perguntas sejam respondidas todos os dias, a hora que a gente põe a cabeça no travesseiro. Eu vou falar algo que eu estou aprendendo todos os dias aqui com o professor. Todos os dias ele chega no final do dia, antes de ir embora, ele olha para a gente e fala assim: fomos um sucesso? E a gente fala: poxa, hoje sim. Hoje nem tanto. Hoje nem tanto. Mas, nossa, hoje sim. Essa é a mensagem, pessoal. A vida é feita de hoje. Trabalhe, se motive, faça com que as coisas aconteçam hoje. É isso. Que bacana. Se eu saísse daqui hoje com essas duas últimas mensagens finais que nós tivemos aqui, eu já sairia muito feliz, muito motivado, certo? E sim, com a sensação do dever cumprido nesse dia aqui. Com todo esse conteúdo que nós tivemos a oportunidade ainda de absorver de vocês e de
trazer também que ele foi enriquecido pelas perguntas que nós recebemos aqui, certo? Com o olhar de cada um, com a percepção de gargalos, de oportunidades, dos nossos desafios no dia a dia aí. Para mim foi um momento muito enriquecedor, certo? Então eu quero aqui sim, em nome da CCPR, agradecer a todos vocês por disponibilizarem esse tempo para participar conosco aqui, para ajudar a gente a fazer o principal do conhecimento, que, a meu ver, é o compartilhamento. O conhecimento, você nunca perde ele, né? Você compartilha, você leva ele sempre à escala da potência quando nós compartilhamos isso com mais pessoas. E eu quero agradecer muito a vocês, Makoto, Sandro, a todos os participantes que estiveram conosco aí durante todo o tempo. Aos que não puderam assistir, a nossa reunião está gravada, vai ser disponibilizada também no YouTube aí, para quem queira assistir depois aí, e fica aberto aos participantes a compartilharem o link da nossa reunião, certo? E, mais uma vez, pedir a cada um que ainda não teve um tempinho, tirar um pouco de tempo para responder o nosso chat, compartilhar novas sugestões de outros conteúdos que possam ser usados em outros eventos. E muito obrigado a todos vocês mais uma vez aí. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia, um ótimo restante da nossa semana aí pela frente. Isso aí. Um abraço, pessoal. Foi bom estar com vocês. Obrigado, pessoal. Um abraço grande. Obrigado. Falou, gente. Um abraço. Obrigado a todos. Um abraço, com Deus. Um abraço a todos. Boa semana. A todos.